Bom, olha, vamos lembrar aqui, o filho de Silvino de Godoy, Gustavo Catar Godoy, se entregou hoje de manhã. Ele estava foragido desde o dia da operação, da terceira fase da Operação Ouro Verde, desde quinta-feira, e a gente continua aqui repercutindo a denúncia. No relatório do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, há detalhes sobre a relação de Gustavo com o Silvino de Godoy e com tudo que aconteceu. Vamos dar uma olhada. Gustavo Godoy, que já mantinha contato com Bernardim, foi contratado com um salário bem acima do mercado e a empresa dele escolhida para o setor de radiologia do hospital. Em troca, o jornal Correio Popular faria reportagens positivas sobre a Vitale e a administração municipal. O laboratório Silveira Análises Clínicas, de Serra Negra, que tinha como sócio Danilo Silveira, preso nessa fase, também foi contratado. Segundo a delação do lobista Daniel Câmara, preso na primeira fase da investigação, a contratação era exigida por Bernardim, porque a propina paga pelo laboratório não era destinada à prefeitura, mas sim para o então secretário Silvio Bernardim e o lobista João Carlos. O novo laboratório teria um custo superfaturado de R$50 mil mensais, totalizando quase 2,5 milhões em desvios. Os promotores ainda levantam suspeitas sobre a forma de pagamento da esposa de Silvio, Mara Cimenton, que trabalha no laboratório, já que a maior parte do salário dela era pago por fora. O advogado de defesa de Gustavo e Silvino nega as acusações e o Silvino de Godoy permanece internado no hospital da PUC. Ele teve problemas cardíacos no momento da operação, no momento de sua prisão. Então, ele permanece sob custódia da justiça nesse momento. Zezé. Então, é exatamente isso, né? A gente falava aqui na sexta-feira sobre essa estrutura e eu dizia que a impressão que eu tinha era essa de que a prefeitura era chefona. Aliás, eu cheguei a dizer aqui que me parecia que a prefeitura tinha montado a Vitale para poder... ela chegou com o esquema e falou, você topa? A Vitale falou, topo. Tá bom, então eu vou ampliar os prazos para você conseguir a documentação, tudo que você precisar, porque você vai ganhar. E aí a Vitale ganhou. Então, se fosse aquele negócio do Lula, do PowerPoint... né, lá do Ministério Público, a Prefeitura de Campinas está no lugar do Lula no PowerPoint da Lava Jato. É verdade. Agora eu fico pensando, isso, sabe? Eu fico pensando se uma dessas pessoas aí que, de acordo com a interpretação do Ministério Público, existem provas robustas para autorização da Justiça em determinar a prisão, se alguma dessas pessoas resolvem delatar. Eu acho difícil. Você acha difícil? Acho difícil esse povo delatar. Não, acho que até pode ser, tipo, esses diretores aí da Vitale. Eu acho que sim, porque eles estão ali no meio da cadeia alimentar. Uhum. Mas quando você pega lá em cima, eu não vejo a menor possibilidade do Silvinho delatar. Embora eu tenha certeza que o Silvio, né, o Silvio Bernardim, assim, ele agiu amando gente. Então aí que... Não consigo ver de forma diferente. Essa sua... Eu fico pensando o seguinte, assim, diante do que nós lemos no relatório, por exemplo, alguns vereadores da base tentam minimizar, dizendo que há uma forçação de barra do MP. Eu, sinceramente, não vejo forçação de barra de maneira alguma. O que eu vejo... Tristemente. O que eu vejo ali é que houve um conluio de empresários políticos e agentes públicos para poder lesar o poder público. E lesar, gente, uma coisa assim que na sexta-feira, eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim... A corrupção já é dura. Agora, quando a corrupção ela está envolvendo um sistema, um hospital, Zezé, é de matar, sabe? Por quê? Porque quantas pessoas ficaram sem consulta? Quantas pessoas ficaram sem exames? Porque os exames eram superfaturados. Eu estou indignada com a história, Zezé, de que uma mamografia que custava R$35, uma mamografia que custava R$13 no mercado, lá no Ouro Verde, a prefeitura pagava R$35 para a Vitale. Um outro exame que custava
custava R$35 raio-x, que eu acho que era de perna, não lembro de onde que era, R$35, a prefeitura pagava R$61. Então, Zezé, ou seja, de 13 para 35, quantos exames não poderiam ser feitos? Quantas pessoas não poderiam ter sido atendidas? Então, o que eu vejo? Quando o MP chega para esses caras, Zezé, o Silveira, que é o dono do laboratório, o outro lá, que é o dono da lavanderia, né? E vai chegar, filhinho, nós temos isso contra você. Zezé, o sujeito, ou ele fala, né? Sim, esses caras eu acho que sim. Em relação ao Silvio, o que eu ouvi hoje é o seguinte, todo mundo da prefeitura está dizendo o seguinte, olha, o Silvio, ele sabe muito, ele é muito próximo do governo, ele é um homem forte do governo. Não há dúvida. Então, assim, todo mundo falando o seguinte, que o Silvio, o temperamento dele não é um temperamento que segura muita coisa, entendeu? Então, pode ser, Zezé, dependendo de como o governo vai se comportar, ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se o governo abandoná-lo deixar só e ele abandonar a família dele, a possibilidade dele abrir a boca, Zezé, é grande. Agora, se o governo cuidar dele e cuidar da família dele, no sentido de apoio psicológico, apoio, né? Pode ser que ele segure a barra. Agora, gente, vamos combinar que não é fácil, Zezé, e a gente sempre falava isso aqui na história da Lava Jato. Como deve ser difícil você ficar preso num quartinho, pensando em tudo que você fez, em tudo que você perdeu, o nome. Gente, um advogado, vamos lembrar aqui do Carlos Henrique Pinto, Zezé, que foi preso. O que aconteceu com o Carlos Henrique? Perdeu tudo, gente, perde tudo, você perde a credibilidade, você não consegue cliente, imagina, eles são advogados precisam ter o quê, Zezé? Credibilidade. Então, assim, quando puxar o nome do Silvio no jornal, no Google, o que vai aparecer, Sena? Aquela foto dele sendo escoltado pelos policiais federais, descendo do carro da polícia militar, Zezé, envolvido num esquema de corrupção. Então, assim, é muito complicado, muito complicado. O que eu acho que hoje eu fico olhando, né, Hoje eu estava, assim, gente, realmente, essa história me chocou porque eu tinha a esperança de que fosse uma coisa meio exagerada, entendeu? Por parte do Ministério Público. Eu tinha essa esperança. Zezé, eu não tinha. Até catar aquele trem para ler, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Não dá para negar que o esquema existiu. É como o Mensalão e o Petrolão. É perder tempo, ficar falando que foi olha, isso aí é uma peça de ficção. Eu penso, se não quiser abrir CP hoje, não tem importância. Vai ter que abrir. Cedo ou tarde vai abrir. Vai vir mais coisas. Isso aí já dá para decretar com segurança. Arrasta todo mundo da Câmara junto. Não, e outra coisa, o que acontece? O esquema funcionou, o dinheiro foi desviado, está documentalmente comprovado que problema teve. Depois tirou, se não tivesse prova, se não tivesse problema, o prefeito não poderia ter tirado a Vitale de lá e colocado a gestão pública. E aí falou, não, todo mundo está afastado, exonerou, servidor, etc. Se a defesa quiser sustentar que fulano não sabia de nada, que Beltrano foi enrolado, aí é outra coisa. Vai ver até onde dá para sustentar essa defesa. Agora, falar... O Bernardinho vai ter que jogar tudo nas costas dele. Exatamente. Falar que o esquema é forçação de barra, não dá.